Bom dia. A paz. Chegamos no dia 31 de 3 de 2025, final do mês de março, né? Hoje é segunda-feira. Estamos aqui com um dia bonito, azul, céu azul aqui em São Paulo, né? E agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia estarmos fazendo a leitura do estudo bíblico, né? E estamos no livro de 1 Reis capítulo 9. Então, vamos lá. Então, quando Salomão havia terminado a construção do templo do Senhor, do palácio e tudo mais que tinha planejado construir, o Senhor apareceu a ele pela segunda vez, como tinha aparecido na primeira vez em Gibeon, e lhe disse: Ouvi a oração e as súplicas que você fez a mim. Aquela oração longa, né, durante a inauguração do templo. Tornei sagrado este templo que você construiu, para que aqui habite o meu nome para sempre. Estarei sempre vigiando este templo e me alegrando nele. Ou os meus olhos e meu coração estarão sempre nele, né? Depende da tradução. E se você viver uma vida honesta e verdadeira, como viveu seu pai Davi, sempre me obedecendo, então farei com que seus filhos sejam reis de Israel para sempre, conforme prometi a seu pai Davi, quando disse a ele: um de seus filhos sempre estará no trono de Israel. Contudo, se você ou seus filhos se afastarem de mim e adorarem outros deuses, e não obedecerem às minhas leis, então tirarei o povo de Israel desta terra que lhe dei. Lançarei para longe este templo que tornei sagrado para o meu nome, e lançarei essa gente para longe da minha vista. Israel se tornará um objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Este templo, que é tão imponente, se tornará um montão de ruínas, e todos os que passarem perto dele vão ficar espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta terra e este templo? E a resposta será: o povo de Israel abandonou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, e em lugar do Deus verdadeiro, se apegaram a outros deuses, e é por isso que o Senhor trouxe esse mal sobre eles. Foi exatamente o que aconteceu, né? Ele já estava, lógico, né? É Deus, ele já sabia o que ia acontecer, ele só estava alertando. Ao fim dos 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o palácio, ele deu 20 cidades, porque ele demorou 13 para fazer o palácio, 7 para fazer o templo, né? Ele deu 20 cidades da terra da Galileia a Hirão, rei de Tiro, como pagamento por toda a madeira de cedro e de pinho, né? E pelo ouro que ele havia fornecido para a construção do palácio e do templo, o ouro de Ofir. Mas, quando Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não ficou contente com elas. Que espécie de negócio é esse, meu irmão? Perguntou. Essas cidades não valem nada. E até hoje elas ainda são conhecidas como Cabu, que significa inútil. Pois o ouro que Hirão havia mandado para Salomão totalizou 4.200 quilos. Né? O rei Salomão havia imposto trabalho forçado. Então, assim, aqui já começa a evidenciar todas as falhas de Salomão como rei. O primeiro deles, não valorizar um parceiro importante e estratégico como Hirão, que ele herdou essa relação de confiança do pai, né? E aí você fica confortável demais, né? Achando que a pessoa tá sempre ali para te ajudar e que ela vai aceitar qualquer coisa. E não, né? Quando ele dá essas cidades, o rei Hirão já fala: ó, não gostei.
Segundo ponto, a partir do versículo 15. O rei Salomão havia imposto trabalho forçado para a construção do templo do Senhor, do seu palácio, da fortaleza de Milo, do muro de Jerusalém e das cidades de Gezor, Megiro e Gézer. Gézer era a cidade que o rei do Egito havia atacado e conquistado, matando os cananeus que ali viviam. E deu a cidade a sua filha como um presente, quando ela se casou com Salomão. Salomão reconstruiu Gézer. Ele também construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tadmor, no deserto daquela região. Também construiu cidades para depósitos de cereais, cidades para guardar seus carros de guerra, cidades para a residência dos seus cavaleiros e cidades de refúgio perto de Jerusalém, nas montanhas do Líbano e por toda a parte do império. Então, assim, o trabalho forçado não era só para o estrangeiro. Esse foi outro ponto que pegou durante o reinado de Salomão. Salomão obrigou a trabalhos forçados todos aqueles que sobreviveram das raças pagãs no território de Israel, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, porque o povo de Israel não foi capaz de acabar de uma vez com aqueles povos no tempo da invasão e conquista de Israel, e eles continuam como escravos até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus soldados, oficiais do exército, comandantes de carros e soldados da cavalaria. E havia 550 homens de Israel que supervisionavam os operários e fiscalizavam as obras. Então, todo esse trabalho forçado, em algum momento, ia ter alguma retaliação a respeito, né, desse povo todo. É aquilo que Deus fez com os inimigos, né? Depois de tudo o que aconteceu com o povo se virando contra Deus, Deus fez os inimigos tomarem a cidade. Mas os inimigos abusaram do seu poder sobre aqueles que viraram escravos. E aí Deus virou e falou: vocês passaram dos limites. Então agora eu vou fazer justiça, porque a justiça é minha, não de vocês. Então a mesma coisa aconteceu aí. Deus pediu lá atrás: acabe com esse povo pagão. Não fizeram. Aí eles vão e pisam no pescoço deles, por quê? Porque são escravos. Fizeram escravos, errado. Né? Então, assim, é diferente quando eu quis dizer, por exemplo, que isso não foi só para o estrangeiro, porque já existiam povos habitantes ali daquela região, que, como o Ralph bem disse, a questão com eles não foi resolvida de primeira, lá desde Juízes, né? E esse povo cresceu junto com o povo de Deus, entendeu? Então, por mais que Salomão tenha poupado os judeus, porque eles eram os seus soldados, eles tinham, né, posições diferentes, estava tudo ali misturado, e esse trabalho forçado para quem já estava vivendo ali há muito tempo, não era simplesmente um estrangeiro que passou por ali, sabe? Já estava assim, a cultura já estava misturada também, e isso acabou, a gente vai ler nos próximos capítulos, que acabou tendo um reflexo bem negativo, né? O rei Salomão fez a mudança da filha do faraó da cidade de Davi, no antigo setor de Jerusalém, para a nova residência que ele havia construído para ela no palácio. Depois ele construiu a fortaleza de Milo. Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz 3 vezes por ano sobre o altar que ele tinha mandado construir para o Senhor, e também queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim, Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão tinha um pátio para a construção de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom, onde construiu uma frota de navios. O rei Irão enviou por navio marinheiros competentes
e experientes para acompanhar as tripulações dos navios de Salomão. Eles estavam acostumados a viajar para Ofir e dali trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Reza a lenda que essa terra de Ofir era exatamente o Brasil, né? Que hoje nós entendemos como Brasil. Na época, né, era Ofir para eles. Reza a lenda. Vale a pena dar uma pesquisada, sabe? Estudar mais a respeito. Como a Bíblia não fala com exatidão sobre isso, a gente só fica aí na imaginação, mas é algo curioso de se compartilhar. Nos estudos que nós já vimos, os estudiosos e entendidos em minerais, arqueólogos, né, dizem que nas regiões que eles estão e em toda a região da Europa não existe ouro com aquela qualidade a não ser neste continente. O que precisa ser entendido é que são milhares de anos, aqui a gente está dizendo, né, perto de 3 a 4 mil anos. Aconteceram várias precipitações fortes ao longo desse tempo e as diferenças de distância que existiam naquela época entre um continente e outro e agora, com certeza eram bem diferentes. Então, a distância de barco e aqueles barcos que existiam naquela época eram menores, né? Mas eles diziam, e isso está relatado na Bíblia, que demorava em torno de 3 anos. Sim. Né? Se você for pegar lá em 1500, quando descobriram o Brasil, meio que sem querer, né? Porque já tinham descoberto outros locais, as caravelas portuguesas demoraram alguns meses, porque eles já entendiam mais sobre o assunto vento, né? E aí os barcos à vela, que não precisavam de remo, eram bem mais rápidos, e aí você poderia também direcioná-los, né, para onde você queria. Mas essas diferenças entre geologia, arqueologia, né, tudo isso são estudos feitos por profissionais, que a gente vai pegando e traz para elucidar, para ilustrar, mas até hoje existem locais no Brasil que já foram estudados, ou cavernas que foram estudadas com desenhos que dizem que são de povos do lado de lá. Sim. E isso é muito mais antigo do que o descobrimento, né? E estes estudiosos dizem que os desenhos feitos ali são desenhos escritos iguais àqueles escritos das outras raças do outro lado, a exemplo de Tiro, que era um povo que vivia na água. Eles eram os melhores navegadores da época. Tanto que Salomão pegou aqueles profissionais para ensinar e aprender os dele. E montou uma grande frota, né? O senhor tocou meu coração para ler esse estudo aqui, que ele fala assim, está no site reavivadosporsuapalavra.org, né? É um estudo de autoria da Rosana Barros, que diz assim: em um contrato bilateral, existem direitos e deveres em ambas as partes do contrato. Se um dos lados deixa de cumprir alguma cláusula contratual, perde direitos com relação ao acordo. Então, deixando de observar os deveres, consequentemente, perde-se os direitos. Este instrumento jurídico já é utilizado desde o princípio deste mundo. Deus firmou uma aliança com Adão e Eva, e eles quebraram. Também firmou com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Davi, dentre outros.
Hoje vimos que Deus fez aliança com Salomão. Se cumprisse o que foi acordado por Deus, teria um reino bem-sucedido com a garantia de um sucessor. Porém, caso se apartasse do Senhor, lhe sobreviria as cláusulas punitivas. Na segunda parte do capítulo, a Bíblia relata a administração de Israel por parte de Salomão. E percebemos que ele não era um rei ocioso, mas engajado em dar o melhor de si em sua gestão. Duas coisas, amados: fidelidade e eficiência. Deus não pediu mais nada de Salomão e de seu povo, a não ser que lhe fossem fiéis. Ser fiel a Deus não significa apenas obedecer, mas honrar. Outro dia estava assistindo a um desenho animado com os meus filhos que mostrava exatamente isto. Realmente, se obedeço de má vontade, de fato obedeço, porém não estou honrando. Os sinônimos para a palavra honra pode ser pureza, virtuosidade, dignidade, adoração, além de também significar posição de destaque. Portanto, obedecer deve vir junto ao honrar. O antônimo de honra é desmerecimento. É quando a gente faz assim, porque tem que fazer, né? Se minha obediência não tem caráter virtuoso e honesto, eu não sou digna de qualquer recompensa, entendem? Pois está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O reino de Deus está reservado aos fiéis, aqueles que honram ao Senhor mesmo em face da morte. A eficiência de Salomão em governar é um exemplo deixado por Deus a nosso favor. Todos somos administradores. O que temos às mãos para fazer a cada dia, precisamos administrar da melhor forma possível. Perfeito não seremos, né? Salomão não foi, mas fidelidade aliada à eficiência é uma combinação perfeita que alegra o coração de Deus, não por imposição, não por obrigação. A escolha de ser fiel e honrar a Deus com tudo que temos e somos torna-se um ato de amor e também um seguro de vida eterna. O que está em jogo e sempre esteve não é vida ou morte física, mas estamos lidando com consequências eternas. Os filhos do reino se contentam com a graça divina. Os filhos da desobediência com a satisfação própria e derrota alheia. Olha só que importante isso, né? Os filhos do reino se contentam com a graça divina. A sua graça nos basta, né? E os filhos da desobediência, eles se contentam com a satisfação própria e a derrota alheia. Os filhos do reino obedecem porque amam. Os filhos da desobediência fingem que obedecem para fingir que amam. Mas o dia do Senhor virá, em que a verdade revelará a nudez da falsidade e toda falsa impressão será desmascarada. A realidade em que vivemos hoje é de grande letargia espiritual. O povo de Deus tem negligenciado com facilidade as coisas do alto para favorecer as coisas corruptíveis. Enquanto isso, milhares perecem por falta de conhecimento nas encruzilhadas deste mundo. Deus tem encontrado mais fidelidade do que dentre aqueles que se dizem cristãos. Meus irmãos, a aliança do Senhor é eterna. Nós é que vez após vez não cumprimos a nossa parte. Precisamos despertar. Só existe dois caminhos a escolher: ou somos fiéis a Deus ou não. Ou honramos ou seguimos o caminho contrário, e tudo que, por amor, ele nos deixou escrito. Se Israel fosse fiel, o nome do Senhor estaria sempre no meio deles. Se formos fiéis, Cristo confessará o nosso nome diante de Deus e dos anjos. Procuremos viver com fidelidade e inteireza de coração, e Deus confirmará a nossa coroa para sempre. É o que a gente sempre diz, né? Não existe mais ou menos. Existe quem está com Deus e ponto, é do jeito dele, não do nosso. E quem escolhe as outras coisas. E aí, eu sou bom porque eu faço coisas boas, eu não faço mal para ninguém e tal, mas tá escrito lá em Apocalipse, né?
estas boas obras, quando são feitas só para mostrar que você é bonzinho, você vai chegar e ele vai dizer: afaste de mim, eu não te conheço. Então, temos que tomar muito cuidado. Tudo que ela escreveu aqui parece que é muito bonito no papel, né? Mas é dificílimo de cumprir, né? Porque a nossa carne só quer honrar a si mesma. Então, constantemente, a gente precisa pedir ajuda até para desejar o bem. Sim. Para desejar ser obediente, sabe? Pai, tô acordando hoje, obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Por favor, coloca no meu coração, por misericórdia, coloca no meu coração a vontade de te obedecer e te honrar, porque nem isso às vezes a gente tem. E a gente precisa ser honesto, né? Para assumir. Tem dia que não dá vontade de sair da cama, porque você olha e fala: caramba, eu tô aqui me esforçando, arrancando sangue, e o pessoal olha e não faz diferença, né? Aí é quando ele fala: a minha graça tem que te bastar, né? Pra gente não fazer as coisas esperando que alguém vai vir e falar: algum reconhecimento, nossa, alguma coisa, né? Não, a ideia não é essa, né? Então, fica aqui essa mensagem para hoje, capítulo 9 de 1 Reis. É preciosíssimo para a gente entender o quão eficiente nós precisamos ser naquilo que o Senhor nos dá como recursos, né? O quanto, se Ele nos dá sabedoria, a gente tem que colocar isso em prática. Que não seremos perfeitos, e a Bíblia deixa isso muito claro, que todos os filhos de Deus foram abençoados por Ele. Ele sempre evidenciou na Bíblia: olha, esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo, né? Para a gente não ter esse nível de expectativa, porque Ele mesmo não tem com a gente. Mas que possamos nos apegar aos bons exemplos, né? E buscar diariamente a bênção dele para que a gente possa fazer ainda mais. Porque uma geração tem que ser melhor que a outra, né? A gente sempre espera isso, né? Então, bom dia. Então, fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus, com a proteção do Espírito Santo, e a gente volta, né, assim que o Papai do Céu permitir. Amém. Até.